E bem-vindos a mais um episódio do podcast On Revista Fevale. Eu sou Ramon Ferreira, acadêmico de jornalismo da Universidade Fevale, e nesse episódio vamos falar sobre o documentário Empeleitada, que conta a história da rotina da comunidade indígena Chucuru no estado do Pernambuco, um pouquinho da rotina e também um pouquinho da história da comunidade. Para conversar aqui eu estou com 2 dos 3 diretores. São 3? Tá bom. Infelizmente um não pôde participar aqui, mas foi de última hora, né? Tudo certo. Acho que a gente vai conseguir as melhores respostas. Eu estou aqui com o Chico Ludmir e também com a Micaela Chucuru, que é da comunidade. Sejam bem-vindos, obrigado por participarem do podcast. Oi, gente. Obrigado pelo convite. A gente está muito alegre de poder falar sobre o nosso filme, sobre o nosso território, sobre Pernambuco, com vocês que estão escutando a gente. Obrigado. Para começar, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. A gente estava conversando um pouquinho antes ali sobre a questão do audiovisual, sobre como tu foi estudar para conseguir dar espaço para a comunidade, dar visibilidade para o grupo como um todo, né? Poderia contar um pouquinho da história de vocês e o Paulista também aqui? Começando por ti, por favor. Então, somos um povo indígena, né, lá no estado de Pernambuco, né, um povo que por muito tempo passou por momentos de opressão, né, de dificuldade, de invasão de território, né, e aí, a partir da reconquista, do processo de retomada, que foi liderado pelo cacique Chicão, liderança que inclusive foi tombada, né, teve sua vida tirada nesse processo de retomada, de reconquista do território, né, a partir desse momento que a gente consegue fazer essa retomada do território, a liderança, o conselho de liderança do nosso povo começa a pensar, né, e aí nos convida a juventude, né, do povo Chucuru a construir, a pensar uma forma ou outra de contar a nossa história, de construir a nossa narrativa, de se fortalecer enquanto povo, e aí pensa mesmo, né, nessa construção de um coletivo de audiovisual. E aí surge, né, em 2008, a Urubá Filmes, né, que é um coletivo de audiovisual que seus membros são compostos pela juventude do território Chucuru e que vem desempenhando um papel importantíssimo nesse processo de rememorar, de registrar as nossas vivências, as nossas tradições, né, o processo de luta, sobretudo a busca por direito, né, e aí hoje a gente tem várias produções essas que a gente faz cinema itinerante dentro do território, né? A gente distribui para as escolas do nosso território para que seja um material didático, que os professores tenham acesso para estar trabalhando ali no dia a dia, né? E a Urubá Filmes ela vem muito na pegada mesmo de fortalecer a nossa identidade, né? de evidenciar o nosso modo de vida, de fortalecer a voz das lideranças que estão dentro e que fazem parte desse processo dentro do nosso território. Antes do Chico responder, eu queria só te pedir uma coisinha. A gente tinha comentado, tu usou uma palavra chamada coletiva. Tu pode explicar para o público como que funciona uma coletiva e por que muitos cineastas têm utilizado essa nomenclatura para se referir às produções e também esses grupos de cineastas e enfim. Bom, no nosso território nada é feito de forma individual, né? Então já é uma dinâmica, já é algo que é de fato identitário, né, do nosso povo, é de se trabalhar, é de viver de forma coletiva. Então o audiovisual não podia chegar no nosso território e meio que acabar com essa dinâmica. Então a gente começa a fazer, né, produções coletivas mesmo, é sentar junto todo mundo. Inclusive a gente estava, né, comentando ali que as vivências do nosso audiovisual não tem... A gente não pensa assim, quem é o editor, quem é o câmera, quem é, né, o som. Todo mundo que está nesse coletivo faz tudo. Faz tudo e quando a gente também diz que é coletivo, é que não é um grupo fechado, né? A gente entende que toda a juventude Chucuru, né, toda a juventude que tem dentro do nosso território é Urubá Filmes, é Poiá Limolago, que é o coletivo de jovens que a gente tem lá e que tem essa missão de, através do audiovisual, fortalecer a nossa história. Porque durante muito tempo, né, as lideranças tiveram uma outra luta e a forma de nós lutar, de contribuir nesse processo é através do audiovisual. Obrigado pela explicação. E agora sim, Chico, pode te apresentar. Eu vou, pegar o embalo de Mica e dizer que o cinema que eu acredito é um cinema de coletividade também. Na verdade, eu sou pernambucano, né, moro em Olinda e tenho, na minha carreira enquanto realizador, uma trajetória sempre de estar pensando o cinema coletivamente, a partir de movimentos sociais, a partir de coletivos. Também faço parte de um coletivo chamado Coque Vídeo, que tem, se for pensar todo
toda a sua trajetória, também tem o tempo da Urubá Filmes. E a gente entende esse lugar de coletividade, esse lugar também de um cinema que está associado à educação popular, um cinema popular, porque quando a gente fala de comunicação, de imaginários, a gente está falando de um lugar de incidência e de transformação de mundos a partir daquilo que a gente produz, né? O cinema é um lugar muito especial para a gente conhecer os mundos, para a gente produzir mundos, para a gente construir mundos, para a gente disputar mundos. E esse processo de refeitura desse mundo, que atravessa o cinema, o cinema e esse cinema coletivo, ele tem uma força potente para reflorestar os imaginários. Eu tenho utilizado essa expressão do Ailton Krenak, né, um pensador e escritor indígena, que utiliza esse conceito de reflorestar o pensamento, de reflorestar o imaginário, de reflorestar o cinema, porque o que acontece é que, assim como a terra, ela está nas mãos de poucos, ela também passa por um processo de latifúndio, de monocultura, o cinema, a comunicação também. Então a gente precisa incidir nisso, incidir politicamente, para que outros sujeitos possam contar outras histórias de outras maneiras, e pensando também como é que isso é capaz de alterar e de produzir mundos, aqueles mundos que a gente deseja construir. E agora vamos falar sobre o documentário. Então, o documentário ele fala muito sobre o que tu comentou, sobre a luta de terras, sobre essa... Eu ia usar a palavra conquista, mas no caso é uma reconquista, não é? Já tinha... Pode concluir, me ajuda. Não, é só porque o conceito que se usa é um conceito que também é muito caro ao cinema. O conceito que se usa é retomada, né? A gente fala da retomada do cinema brasileiro, retomada do cinema pernambucano, e o povo indígena fala de retomada territorial. Mas eu vou passar para a Mica falar o que retomada significa. Não, e aí é isso, né? Que a retomada é a gente fortalecer, né, o que a gente tem, né, sobretudo o território, que tudo que acontece, né, na vida dos povos indígenas é a partir do território. A gente entende que não tem condição, né, de um indígena não ter o seu território. Então, por isso esse processo de retomada, né, e a retomada do cinema vem nessa perspectiva de fazer com que a voz dos povos indígenas ela possa ecoar dentro do território, mas também para além dos territórios, né? Uma prova viva é a gente estar aqui hoje, né? Eu, enquanto diretora indígena, né, do Empleitada, filme esse que vem rememorando a história do povo chucuru, que vem no intuito mesmo de desmistificar, de fortalecer um cinema que é pensado a partir da perspectiva do povo, a partir da perspectiva de vivência, né, tradicional, das práticas tradicionais, de dar voz ao povo. É o povo falando para o povo, mas também é o povo indígena contando a sua própria narrativa. Obrigado pela ajuda. Então, essa retomada, vocês continuam com o trabalho de toda a comunidade e o documentário é uma parte de todo esse processo, não é? Vocês poderiam caracterizar um pouquinho sobre a produção, pensando em aspectos técnicos. Eu não vou contar muito, porque senão vou dar spoiler, então tem que vir de vocês. Podem contar um pouquinho sobre quais as dinâmicas que vocês tentaram fazer com a comunidade, como foi esse processo de... Todo mundo aceitou participar do documentário, quais conversas vocês tiveram e também no dia a dia lá, como foi levar todas as câmeras, preparar, por exemplo, no meio da obra ali, gravar as crianças pisando no barro e preparando todo o material para a construção. Como que foi o dia a dia das gravações? O Empleitada, ele é um filme que parte de um dispositivo principal, que é a construção coletiva de uma casa de taipa. Não sei se todo mundo conhece o formato casa de taipa, mas é uma forma de construção que envolve um trabalho coletivo, um mutirão, e envolve também elementos da própria natureza, né? A madeira que é utilizada é a madeira, né, que é retirada com todo respeito da natureza e do território. O barro é o próprio, né, o barro que é pisado, é o barro dali do próprio território. O cipó também é do próprio território. Então, a gente escolhe um caminho para falar e contar a história do povo chucuru a partir do que acontece em torno dessa construção. Então, essa memória de luta, essa memória das retomadas e essa ancestralidade, ela acaba que está impressa no próprio corpo. Claro, tem fala, tem processos também, enfim, que a gente escuta os diálogos e algumas conversas, mas
a própria movimentação, a própria construção, ela utiliza a casa como uma alegoria do que significa o território, do que significa a moradia e o direito à terra. Um dos trechos, né, é um trecho de arquivo que a gente utiliza de um documentário que foi feito em 98 pela TV Viva. O próprio Cacique Chicão, essa liderança, né, um dos maiores revolucionários indígenas da história desse país, ele fala sobre a terra. E ele diz o seguinte, que os fazendeiros, os garimpeiros, as madeireiras têm feito da terra um comércio, da terra a especulação. E para o povo indígena, não. Para o povo indígena, a terra é um lugar de respeito, é um lugar de cuidado e é um lugar de conexão. Então, eu acho que isso fundamenta um pouco uma certa tese do que a gente está defendendo com essa construção coletiva, né? É uma luta coletiva, é uma construção coletiva que não separa o trabalho físico do trabalho espiritual e da conexão com a espiritualidade. E isso tudo mediado por um processo de luta. Processo de luta contra a colonização, um processo de luta contra a expulsão, né, de um povo que é dono dessa terra, mas que foi obrigado a sair ou foi obrigado a trabalhar como vaqueiro, como empregado na terra, né, dos patrões dos fazendeiros. E, enfim, a retomada significa ter de volta o território como um lugar de morada, como um lugar de trabalho e como um lugar também de conexão com a ancestralidade e com a espiritualidade. Gostaria de acrescentar alguma coisa? Acredito que, assim, a partir do que o audiovisual pede, nessa parte mais técnica, eu acho que existe dentro do cinema indígena, claro, também essa parte técnica, mas eu acho que ela vem mais nessa pegada coletiva, né? Como a gente tem falado, né, tem observado, tem vivenciado, tudo que acontece nessas produções, né, audiovisuais do cinema indígena é de forma coletiva. Então, por exemplo, somos diretor? Somos, né, nós três, mas sempre tem alguém ali que chega também, dá um apoio, que tá. E aí também eu acho que o que mais fortalece é a naturalidade da coisa, né, a coisa acontecendo, né, de forma muito natural e a gente ter a sensibilidade, né, de registrar aquele momento para que quem possa assistir, né, quem assistiu Empeleitada, não tem como não se emocionar, não tem como não sentir a força da nossa ancestralidade, não tem como não aprender com os mais velhos, com os sábios que estão ali. Então, eu acho que é muito isso. O cinema indígena ele tem essa característica muito específica. Uma característica da fotografia que eu prestei bastante atenção foi muitos momentos que é só um vídeo estático, que não tem nada se mexendo, às vezes são só as nuvens passando lá por cima, é o sol se pondo, é o cachorro caminhando ali. Qual foi o detalhe, qual característica que vocês podem lembrar que no momento da edição vocês pensaram, isso aqui precisa estar aqui, precisa ser um respiro durante o comentário? É porque, assim, muitos elementos, né, inclusive todos os elementos que são postos no Empeleitada, ele rememora a identidade do povo, né? Por exemplo, quando a criança está ali no momento que estão pilando o chão da casa, esse chão da casa ele é pilado a partir de uma dança tradicional do nosso povo, que é o samba de coco, né? E a criança ela tem esse primeiro contato ali com essa dança, né? E começa a observar os mais velhos dançando, né? E ela começa a pisar, começa a batida do pé também. Então eu acho que é muito isso, é a gente mostrar o que é nosso para a gente entrar nesse campo de formação, né? A partir do que a gente tem, do que se constitui enquanto elemento de identidade, a gente está formando outro guerreiro. Então, a formação, esse processo de formação dentro dos povos indígenas, não é, por exemplo, eu chegar e dizer, bata o pé assim, não precisa, isso não acontece, né? Então, no cinema da gente é feito dessa forma também. A partir da realidade acontece esse processo de formação. Então, o Empeleitada ele veio muito, né? Cada imagem que tem ali, ela rememora, ela traz, ela evidencia esse processo identitário da gente na perspectiva de formação. Cada cinema, eu acho que ele transmite uma forma de olhar o mundo e ele transmite uma forma de viver o mundo. Então, quando você fala dessas imagens que estão mais paradas, mais contemplativas, eu acho que é também um certo convite a ingressar numa cosmovisão. Não tem para que ter pressa, não tem para que a gente estar fazendo aqueles cortes rápidos, movimentos de câmera muito, enfim, elaborados e tal. Então, basta a gente em alguns momentos também parar para olhar. E a gente pode parar ali um tempo e olhar um tronco
um tronco de uma árvore que tá sendo utilizada para a construção de uma casa, mas que ele ainda está carregado de vida, porque ele está com os líquens ali vermelhos, verdes. Ou então a gente parar para olhar o pôr do sol, ou para olhar o feixe de madeira e como é que a sombra opera em cima desse feixe de madeiras. É o tempo inteiro para tentar, eu acho que, pensar uma inseparatividade entre o humano e o que a gente diz de natureza, né? Essa dicotomia, que é uma dicotomia muito ocidentalizada e branca. E eu acho que também um desafio que a gente encontrou e que a gente se deparou com ele foi como é que a gente conseguia trazer esse lugar da espiritualidade, do encanto, sem precisar de nenhum recurso, efeitos especiais, né? Sem precisar fetichizar, exotificar. Então eu acho que a gente tentou encontrar isso, tanto permitindo que a gente escute melhor esse som, também contemple melhor esse som, e também permitindo que a gente encontrasse algumas coincidências entre algumas imagens. Por exemplo, quando a gente encontra a coincidência entre a fumaça da fogueira, que está ali abrindo o filme, com depois a poeira do chão batido, com depois a nuvem que passa ali pela lua cheia. E também a coincidência dos sons, porque a gente percebe que o som da pisada do chão no toré parece muito também com o som da pisada da enxada no chão. Então, isso é um pouco para dizer que essa inseparatividade de um trabalho físico, de um trabalho braçal de construção, enfim, isso é inseparado também do trabalho de pisar no toré, que é o trabalho da espiritualidade. Quando a gente chama, né, os encantados para trabalhar, a gente também está, né, usando essa palavra trabalho com essa polissemia. Trabalhar é operar no mundo e operar sem separar o que é o mundo físico do que é o mundo sutil, o mundo da espiritualidade. Obrigado. E são muitos detalhes, às vezes pequenos, que aparecem muito quando tu assiste o documentário como um todo. Pensando numa visão pessoal minha, ao longo do documentário, agora é uma questão bem técnica mesmo, uma escolha na formação do documentário. Ao longo do documentário, no início eu estava assim, eu não estou entendendo, estou um pouco perdido. Isso eu fiquei pensando pelo modo que vocês estavam narrando a história, porque não tem exatamente um narrador ou um apresentador, ou mesmo algumas entrevistas guiadas contando o que está acontecendo. Porém, quando tu chega no final do documentário, tu consegue entender que é a rotina daquele povo, é a cultura daquele povo, são as atividades que eles fazem, e também com algumas entrevistas curtas que aparecem ao longo do documentário, tu consegue entender quais são as pautas que estão sendo defendidas. Que a gente estava comentando aqui sobre essa questão da coletividade, sobre a questão da... Qual que foi a palavra que vocês... Retomada de terra. Vocês tiveram algum motivo essencial de ter escolhido essa maneira de levar a história, uma coisa mais calma, que tu precisa assistir ao todo para conseguir chegar a um entendimento? Eu acho que, enfim, existe uma forma muito comum de narrar, que é um pouco essa lógica de uma jornada do herói, né, da gente personificar, individualizar, mas assim, dentro do cinema que a gente acredita, dentro de um território que é totalmente coletivizado, acho que a representação de uma construção coletiva, que representa a luta coletiva e a relação coletiva com a terra e com a espiritualidade, fazia muito mais sentido. Mas eu acho que também acho que tem... Mica, fala um pouquinho que eu vou retomar aqui. Eu penso que é mais essa dinâmica mesmo de você se deixar tocar, né? Porque muitas vezes a gente trabalha também com entrevista. Aconteceu um momento lá, né, quando o cacique senta, né, quando o pajé faz aquele momento de abertura ali com um ponto de toré das nossas tradições. Acontece tudo isso. Mas aí, quando ele está sentado ali, naquela fogueira, ali foi pensado estrategicamente, claro, mas também é um modo de vida que a gente tem no nosso território. Os mais velhos sentam ao redor cotidianamente, ao redor de uma fogueira, contam e recontam a história do nosso povo, né? E aí, trazendo mesmo, ele vem mesmo nessa pegada de formação. Mas aí eu acho que mudar um pouco da característica do que o cinema pede,
eu acho que é muito dos povos indígenas. É trazer algo diferente, é trazer uma pegada diferente, sabe? Para que cada vez mais a gente marque esse campo enquanto cinema indígena. Voltou um pouco o que eu tinha pensado, é que eu acho que a gente tem uma maneira um pouco mais convencional de lidar com a memória, que é algo que se passa pela palavra. Mas eu acho que esse filme também, ele traz uma memória que se incorpora, que está no corpo, que está na gestualidade e que está também numa sabedoria de como construir e de como se organizar. Então, quando a gente vê ali aquelas pessoas se organizando em mutirão para a construção da casa, a gente está, de alguma maneira, performando, colocando ali na frente da tela como é que aquele povo também lutava junto. Né? Porque, às vezes, a palavra tem força, obviamente, mas às vezes o corpo, a corporalidade, né, entender as dinâmicas de um lugar um pouco mais cotidiano, conseguem também revelar enfim, algumas nuances mesmo daquilo que a palavra talvez não pudesse alcançar. Então é um filme que investiga também, experimenta outras maneiras de dar a ver e de contar histórias. É um filme que também tem uma investigação formal e de linguagem que evita um formato um pouco mais tradicional de entrevista, como esse que está aqui, né, ou de um entrevistador que está atrás da câmera e que às vezes finge que não está e tira a pergunta, ou, enfim. A gente escolheu que a gente ia deixar os momentos de fala a partir de uma situação que a gente cria. A gente colocou, né, convidou o pajé a estar diante da fogueira e entender o que acontece quando o mais velho está diante da fogueira. E aí, no caso do pajé, foi isso. Ele cantou, ele convidou a gente para se conectar com o filme, que em algum momento ficou um pouco embaralhado e com o processo de ritualização e de conexão com a espiritualidade se desembaralhou. E no caso com o cacique, ele senta ali na fogueira e ele lembra quando ele sentava na fogueira, quando ele era mais novo, na frente de casas construídas como aquela, que são casas que têm uma construção rápida, em 1 semana, 2 semanas se constrói, que era uma maneira de dizer, a gente está aqui, a gente retomou esse espaço. Então, a memória se presentifica e ela também, para além do corpo e da palavra, ela também se presentifica a partir das imagens de arquivo. E é um filme que também convoca essas imagens que foram feitas no passado para contarem para a gente no hoje. E ela, ao mesmo tempo que faz isso, ela está criando outras imagens que vão ser passadas em algum momento e que vão contar para o hoje do amanhã. E isso é um processo que a gente, enfim, defende e acredita do audiovisual enquanto uma ferramenta também informativa que perdura no tempo. Obrigado, Chico. Obrigado, Mica, por ter conversado, por ter concedido todas essas respostas, essa conversa que a gente teve aqui. Para finalizar agora, gostaria que vocês deixassem uma mensagem final. Pode ser um convite, pode ser relembrando um pouco essa pauta da coletividade, ou quem sabe o que vocês quiserem. Podem mandar uma mensagem para os estudantes de audiovisual, de jornalismo, diretamente para a câmera, por favor. Ou para o Rinaldo, que está ali também. Então, eu de imediato, né, agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, de estar falando do nosso documentário, mas sobretudo, né, pedir mesmo, primeiramente, a força encantada, né, a Deus, que o Empeleitado ele toque o coração de cada um, né, que tenha acesso, né, convido todos para assistir, mas que o Empeleitado ele toque o coração, sobretudo de outras comunidades indígenas, né, para que possam, através do audiovisual, se fortalecer, denunciar, né, e correr atrás de seus direitos, né, porque o Empeleitado é isso, ele vem nessa característica, nessa perspectiva de fortalecer, de fazer ecoar a voz dos povos indígenas. Então, que o audiovisual indígena ele se fortaleça cada vez mais no cinema brasileiro. Eu queria deixar, o recado é pensar outra vez, né, o cinema e o audiovisual enquanto esse comparativo com o latifúndio, né? Então a gente tem o latifúndio dessa comunicação desse cinema, a gente tem uma monocultura dessa forma de fazer. E aí o convite é pensando nesses processos de invisibilização que atravessam, enfim, os corpos, os territórios. A gente é um filme que trata de uma temática indígena e que a gente também vem de um estado que é muito distante do estado de vocês, de Pernambuco. Então talvez vocês não conheçam, não tivessem tido a oportunidade de conhecer essas histórias e passam a ter essa oportunidade a partir do cinema. Então a gente pensar, né, que contra esse latifúndio, essa monocultura, existe a possibilidade do reflorestamento. Então vamos reflorestar as imagens. Pô, vamos aproveitar que estamos aqui e agora vocês me lembraram. Vocês estão no Festival de Cinema de Gramado. Qual que é o sentimento de estar por aqui? Gostaram a primeira vez no Sul? Tu comentou, né? A gente está muito longe, é verdade. O Brasil é enorme, né?
Quais foram as características que vocês mais gostaram do festival, que ainda segue, é claro, ao longo dessa semana? E vão voltar para os próximos? Vão vir com outros documentários, com uns longas, quem sabe? A emoção é grande, né, de estar aqui representando, através do cinema, o nosso povo, né, porque estar aqui é isso, é como eu digo e reafirmo, né, a gente trazer a nossa voz, a voz de nossa liderança, todo o processo de luta. Então a alegria é imensa, né, poder estar aqui, de certa forma, de forma muito direta também contribuindo nesse processo, né, de atuação, de fortalecimento da nossa juventude. E com certeza, né, a gente tem em mente, já está aí se programando para outras produções, claro, no intuito mesmo de se fortalecer enquanto povo, né, e aí participar sim, né, de outras edições, né, temos participado de outros festivais, mas esse tem, né, uma importância enorme nesse processo de construção do audiovisual indígena. Todo filme que nasce, ele sempre é a realização de um sonho. Então, acho que está aqui, eu, Mika e todo mundo da equipe, a gente está também sentindo que é um processo de nascimento, né, de algo que a gente vem já estando desde 2018, há muito tempo, com muita gente e com muito amor. Então, a primeira coisa é essa, assim, é a alegria de ver esse filme chegando num lugar de culminância, que é chegar numa sala e, enfim, tocar as pessoas e transmitir a mensagem que a gente desejava transmitir. Por último, assim, chegar aqui em Gramado é conhecer também, enfim, o Sul pela primeira vez, eu nunca tinha vindo, e dizer que eu estou muito decepcionado que a gente veio querendo um frio, trouxemos casacos, e aqui o máximo que eu coloquei foi um moletom, não, brincadeira, vai esfriar, a gente está muito feliz e, enfim, queremos voltar com certeza em outras oportunidades. Até sexta vai esfriar, para poder usar as roupas pelo menos uma vez, né? Até eu me perco às vezes também com o clima daqui. Então, nesse bloco, a gente falou sobre o documentário Empeleitada, do estado de Pernambuco. A gente conversou com os diretores, 2 dos 3 diretores. Quiserem citar também o nome do terceiro diretor, a gente conversou dessa vez com o Chico Ludmir e também com a Micaela Chuguru. E quem ficou faltando? O nosso terceiro diretor chama Sérgio Borges. E a gente está também com uma equipe enorme aqui. Depois, enfim, valorizar também os outros departamentos, né? A gente tem Diego Chucuru, que é da parte de fotografia, tem Kleber Chucuru, da produção, tem o Cacique Marcos, que também está aqui, que é um dos personagens que conta essa história. A gente tem Raoni, que também é um dos personagens, um dos guias espirituais, né, dos mestres também do povo. Então, enfim, passou por aqui também a Alba Azevedo. Cinema, eu sei que às vezes, né, cansa ouvir tanto nome, mas é porque cinema é um processo coletivo. Então, não dá pra gente chegar aqui e pensar que só são 2 diretores. É um trabalho longo, dedicação, árduo. É trabalho. Cinema é trabalho coletivo. Chico, Mica, obrigado por terem participado do Podcast On. Sempre sejam muito bem-vindos. Espero que vocês possam conhecer o nosso estúdio na Universidade Fevale em algum momento. E ficamos por aqui, continuando nos acompanhando diretamente do Festival de Cinema de Gramado. O Podcast é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo nesse lado aqui da tela, você tem acesso aos nossos conteúdos no YouTube, Instagram e Spotify. A produção é das minhas colegas Letícia Flash, Liz Cardoso, dos meus colegas Leonardo Santos, Leonardo Erni, Vitor Klein, Riquelme Pereira e eu, Ramon Ferreira. A técnica é de Carlos Pereira e Reinaldo Silveira, com as orientações do professor Marcos Santuário. Muito obrigado e até o próximo episódio, diretamente aqui do Festival de Cinema.